aí pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Nogueira aqui para mais um vídeo, aliás, para o primeiro vídeo do canal RH. Então muito obrigado por quem está acompanhando aqui o canal, sejam bem-vindos. E hoje falaremos sobre um tema que é até um pouco polêmico, tem gerado bastante discussão aí em redes sociais, LinkedIn obviamente, né? E o tema será ATS versus RH. Por quê? Muitas pessoas, né, têm criticado bastante aí alguns ATS, né, inclusive a famosa GUP, que é um dos ATS mais famosos aqui do Brasil, pelo menos, e reclamando porque existem questões que não deveriam estar lá nos campos de perguntas dos anúncios de vagas, ou porque o processo é muito moroso, ou porque tem etapas demais, ou porque tem provas XYZ que não fazem sentido para o processo seletivo, enfim. Então são reclamações que aparecem aí bastante e, claro, né, muitas críticas, muitas reclamações, até um risco de cancelamento aí em alguns casos. E a ideia aqui é falar, ou pelo menos tentar trazer um pouco mais de informações sobre quem que é responsável por cada etapa do processo, quem que pode fazer ou não pode uma pergunta, se o ATS ele pode ou não pode cercear a empresa de colocar uma pergunta no ar, enfim. Então fiquem comigo aqui no canal porque hoje o tema está bem interessante. Claro, polêmico também, afinal senão não tem atratividade aí na rede social, mas bora lá. Sempre, claro, tratando com muito respeito os temas, sem expor aqui marcas ou empresas, enfim, não é esse o intuito do canal, nem da minha pessoa também, beleza? Então, bora lá. Bom, a gente, para entender quem é responsável de fato por cada etapa, a gente tem que entender quem são os participantes desse jogo aí de publicação de vagas que temos visto atualmente. Vocês viram que eu coloquei aqui ATS versus RH e não GUP versus RH, por quê? A GUP é um ATS entre outros tantos. Tá, mas o que é um ATS? ATS, como diz aqui a legenda que eu vou colocar para vocês no vídeo, é uma sigla para Applicant Tracking System. Olha, gastei meu inglês agora, hein? Acho que já vale o seu joinha aí pro vídeo. Esse Applicant Tracking System, ou ATS, ele serve para ajudar o recrutador, principalmente, num processo seletivo que tem um volume de participantes, às vezes alto, ou algumas exigências em relação à formação, enfim, que tem que ser mapeadas antes de trazer a pessoa para o processo seletivo, até para trazer umas pessoas mais aderentes àquela vaga possível e não perder tempo, nem do recrutador, nem do candidato. Então, o ATS entra aí muito para ajudar nesse momento. E o que o ATS oferece de recursos hoje para um recrutador? Um bom ATS, do ponto de vista de um recrutador, ele vai atender alguns pontos bem interessantes. Por exemplo, qual que é a usabilidade para que eu tenha anúncios de vagas publicados com facilidade e que eu possa configurar com flexibilidade o que aquele anúncio precisa. Por exemplo, localidade, tempo de experiência que eu vou precisar para aquela posição, competências técnicas e comportamentais. Eu posso colocar perguntas pontuais para garantir que eu estou atraindo para o meu processo ou para a minha etapa de entrevistas pessoas aderentes àquela posição. Eu posso colocar algum teste ali que eu entenda como interessante, como relevante para aquela posição. Eu sei que é polêmico, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E outros tipos de informações que para o recrutador vão facilitar na hora de triar o currículo, de filtrar o currículo e trazer para o processo seletivo aquele candidato ou candidata. Mas não é só isso. Um bom ATS também para o recrutador é aquele que oferece recursos de indicadores para que ele possa analisar a performance das vagas que ele tem publicado. Por exemplo, eu quero entender se hoje eu tenho um público que atende a demandas de diversidade, e aí com o ATS que tem esse tipo de recurso para filtrar, eu consigo entender se eu estou sendo ou não atraente para o público diverso, se inscrever naquela vaga que eu estou procurando. Ou então, eu quero entender em qual ponto do meu processo eu perco mais candidatos, ou por desistência, ou por não aderência a perfil, enfim, para poder criar estratégias que vão me resolver ou ajudar naquele momento para diminuir o trabalho e ter mais assertividade na minha busca. Ou então, eu preciso entregar para minha liderança um indicador de qual que é a minha taxa de conversão entre inscritos no meu processo e aprovados e contratados, para entender qual que é o meu alcance de marca empregadora para que eu possa trabalhar ou não nesse tipo de estratégia para o mercado. Então, dá para ver que o ATS é muito mais do que só um portal para cadastrar currículos. Ele vai também entregar para o RH muito valor para que ele tenha um trabalho mais facilitado e mais estratégico, inclusive, na hora de procurar por talentos. Então, o ATS ele tem um propósito muito importante e, digo mais, um ATS bom também ele vai ter pontos de integração com os sistemas, porque na hora que eu aprovei um candidato,
fiz a proposta, ele aceitou, eu consigo pegar aqueles dados e importar para um sistema de folha, por exemplo, e fazer todo o processo de onboarding daquele candidato já automatizado. Então eu não preciso ficar refazendo o trabalho de pegar documentação, de pegar dados pessoais, enfim, e jogar para um outro sistema. Eles se comunicam, se integram e facilitam o trabalho da seleção e do onboarding do pessoal de operações de ODP. Tá? Então é importante que o OTS ele atenda esse tipo de demanda também. Isso é um ATS bom de mercado. Ok, então entendemos o que é um ATS. Pô, Ale, o ATS ele pode proibir a empresa de fazer uma pergunta X ou Y? Depende. Primeiro, precisa ver se o que está previsto em contrato, que tipo de pergunta foi feita, se ela fere algum tipo de legislação ou é discriminatório ou algo parecido. Eu vi aí recentemente uma polêmica em relação a uma empresa que cobrava dados pessoais sensíveis, RG, CPF, nome da mãe, do pai, enfim, no campo de perguntas personalizadas que a empresa tem quando anuncia uma vaga. Isso pode ser feito? Olha, até onde eu sei, mesmo com LGPD, pode. Por quê? O preenchimento daquele tipo de informação ele é voluntário, a pessoa não é obrigada a preencher. Se por um acaso for comprovado que aquela pergunta ela de alguma forma fere a legislação, o uso daqueles dados vai ser feito de uma forma não autorizada, não legal, aí sim o ATS pode sim interferir e pedir para a empresa retirar aquela pergunta do ar. Porém, tem que ser comprovado que a pergunta ela de alguma forma fere a legislação, fere a dignidade. Então é um ponto que tem que ser discutido e entendido de caso a caso também. Então não dá para cobrar o ATS, a GUP, Zorro, SuccessFactors, Greenhouse, enfim, ir lá e obrigar a empresa a tirar a pergunta do ar. Tá? Não é assim que funciona o processo. Lembrando que o ATS é um sistema, ele foi criado para atender demandas de uma empresa. Se aquele sistema, aquele ATS, não atende a demanda da empresa, ele não é contratado e aí a empresa vai procurar uma outra fonte, um outro recurso que atenda aquela necessidade. Então é melhor entender qual que é o propósito e, se for o caso, orientar a empresa ou quem cadastrou aquela vaga do porquê que aquele tipo de pergunta não pode ser feita, do que já ir apedrejando o ATS, falando que ele não funciona, que ele é discriminatório e coisas do tipo. Lembrando, a gente vai entrar agora aqui na parte de responsabilidades. Então, pessoal, a gente chegou num ponto importante que é o ATS é um sistema. Como todo sistema, ele tem falhas, ele tem limitações, ele tem pontos de melhoria ali para serem trabalhados. O ATS, como um sistema, ele é criado para atender às demandas de um cliente ou de um público-alvo em específico. Nesse caso, quem contrata o ATS é a empresa. Então, eles vão criar um sistema que seja pertinente, que seja relevante para o uso da empresa. Não que para o candidato não seja interessante que eles ouçam qual que é a percepção, né, de quem se cadastra lá na vaga, enfim. Mas quem vai pagar de fato pelo sistema é a empresa. Então, se ele não for minimamente utilizável para o que a empresa precisa, para a dor da empresa, o ATS ele não vai conseguir ser vendido e não vai se sustentar. Simples assim. Então, é importante entender que a relação comercial mais forte sempre vai pender para o lado da empresa que contrata aquele serviço e não para o lado do candidato. É complicado falar isso, mas é a realidade, infelizmente. Não quer dizer que o ATS não tenha responsabilidades e compromissos com o candidato também. Então, pessoal, como que eu identifico um ATS que é bom para o candidato? Basicamente, é aquele que oferece recursos para você que se inscreve em uma vaga para ter um suporte quando for necessário. Por exemplo, um chatbot que você consiga interagir com qualidade para reportar erros que acontecem no sistema. Outro ponto importante é aquele que tem um saque para poder até atender demandas como, por exemplo, um anúncio de vaga de alguma forma preconceituoso. Então, o ATS ele tem que dar o suporte para o candidato que identifica esse tipo de situação para ser reportado e comunicar à empresa para que tire do ar esse tipo de conteúdo. Quando há uma evidência clara de que há uma afronta à legislação ou ato discriminatório, sim, o candidato pode acionar o ATS e pedir para que a empresa tire do ar aquele conteúdo, mas tem que ser comprovado isso. Tá? Então é um ponto muito importante, e assim que eu identifico um ATS que atende demandas do candidato também, e não só da empresa. Um sistema que consiga fazer importação de dados de um currículo, um arquivo PDF ou Word, enfim, ou do LinkedIn, sem desconfigurar os campos de cadastro do sistema. Um ATS bom ele vai interpretar o que é a experiência profissional e plotar ali no campo de cadastro o que é a experiência, o nome da empresa, tempo que você ficou nessa empresa, seu cargo e por aí afora. Um ATS que é mais ou menos, ou que é ruim, vai desconfigurar esses campos e vai importar os dados trocando as informações, colocando os dados de nome do cargo, onde seria a experiência, nome da empresa, onde seria a escolaridade e assim por diante. Então,
um ATS tem que ter esse cuidado aí para não dar retrabalho para o candidato. Então, pessoal, dá para ver, por mais que eu crie um ATS que seja bom, eu não posso cobrar desse ATS que ele obrigue a empresa a ter 4 etapas de avaliação no processo seletivo e que não aplique provas, por exemplo. Cara, vai depender da empresa. Óbvio, a empresa que entende o que é importante de experiência para o candidato vai perceber que muitas etapas de avaliação prejudicam o engajamento da pessoa naquele processo. Eu vi esses dias aí numa vaga, o número de etapas ali, aí tinha lá a segunda etapa de participação, prova de fit cultural. O que você imagina? Que vai ser uma prova que vai avaliar comportamento, que vai avaliar aderência de valores, que vão pedir uma ação em uma situação de dilema, por exemplo, né, que vai avaliar bastante como que você lida aí com conflitos de interesse versus valores, enfim. Na hora que eu abri a prova, era uma bela prova de raciocínio lógico. Por exemplo, se eu tenho uma laranja e meu vizinho tropeçou, qual que é a distância de São Paulo até uma gaveta? Era isso, né, basicamente. Então, obviamente não é uma prova de fit cultural, isso é uma prova de fit analítico. Então, esse tipo de coisa, né, para a empresa acaba depondo muito contra a marca empregadora, porque mostra que não é um preparo, realmente, uma preocupação com o candidato. A culpa é do ATS? Não, a culpa é de quem cadastrou aquela vaga que não teve o discernimento de colocar o nome correto de uma etapa de avaliação, que não tem uma maneira de avaliar o candidato com menos etapas de processo, que não cansam tanto ao longo de tantas avaliações, enfim, e cria uma comunicação assertiva com o candidato, dando para ele um feedback mais construtivo, quando é possível, obviamente, né? Então, isso sim é uma responsabilidade do recrutador que cadastrou aquela vaga, ou da empresa, né, que tem aquele modus operandi de cadastrar vagas. Não é uma culpa do ATS, o ATS não tem responsabilidade sobre o que é perguntado, número de etapas ou tempo de resposta entre cada etapa, entre a empresa e o candidato. Então, pessoal, é importante entender que, por mais que tenham sim pontos de melhora ali para o ATS, né, enfim, como eu comentei, mas a GUP, né, que está muito aí em pauta no LinkedIn, tem que fazer alguma coisa porque é um absurdo e tal. Ok, eu concordo, porque a GUP, assim como a Zorro, assim como a Greenhouse, assim como até o próprio LinkedIn Recruiter, que não é um ATS, mas também tem um papel de facilitar o trabalho do recrutador, tem pontos de melhoria. Mas entender que a responsabilidade para cobrar alguns tipos de condução de processo, o conteúdo de vagas que são anunciadas, é do recrutador e da empresa que publica aquela vaga, não é do ATS. O ATS é uma ferramenta. Só é importante saber até para cobrar aí essas responsabilidades. Recentemente eu vi um post aqui que achei super interessante, e eu vou até deixar para vocês o link aqui do vídeo também para darem uma lidinha, de um cara chamado Paulo Leitner, acho que é assim que pronuncia o nome dele, falando sobre a culpa de todo mundo. Tá? Não é bem isso o nome, né, da publicação, mas colocando que cada participante na relação, na dinâmica que eu tenho hoje entre candidato, ATS e empresa, tem a sua parcela de responsabilidade. Tanto o CEO, né, que é o grande responsável pela cultura que a empresa vai incorporar, o papel do RH, do gestor, do líder, né, do recrutador também, do ATS e do próprio candidato também, na hora de fazer uma inscrição numa vaga que não é o perfil dele. Ele traz esse tipo de reflexão falando o quanto é que nós também somos responsáveis pelas mazelas de utilização hoje de um sistema que é limitado, que acaba trazendo consequências para todo mundo que está envolvido nessa dinâmica. Claro, com devido crédito aí para o responsável que publicou, que é o Paulo lá do LinkedIn. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que o conteúdo tenha sido do agrado de vocês. Nosso primeiro material aqui, então, por favor, deixem aqui os comentários o que vocês acharam legal, o que vocês gostariam que melhorasse aqui no canal. Se curtiram a vinheta, né? E caso queiram ver mais temas aqui relacionados a ATS, a processo seletivo, enfim, podem perguntar, podem pedir à vontade que eu procurarei o melhor possível atendê-los, tá bom? E claro, não se esqueçam, curtir, compartilhar, tocar no sininho ali para receber notificações de novos vídeos. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.